pra quem estuda mandarim, os 4 tons são, assim, o básico, né? Mas e aquele paco de um 5º tom? Um tom meio misterioso? Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez o que é, na verdade, o tom neutro. E olha, ele é uma peça-chave para soar bem mais natural no idioma. Essa é a grande pergunta que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Os livros ensinam 4 tons, mas aí, na hora de ouvir os nativos falando, parece que tem mais um na jogada. Então, o que é esse tal de 5º tom? Será que ele existe mesmo? E aqui vem a surpresa. Na verdade, não é um tom. O nome dele em mandarim é Qingshan ou Qingshan, que quer dizer literalmente som leve. Pensa nele não como uma nota musical, mas como a ausência de uma. É um som bem curtinho, sem ênfase, que ajuda a conectar as palavras. Ok, então, se não é um tom de verdade, o que define esse tal som leve? Ele tem umas características bem específicas que, quando a gente entende, nossa, muda totalmente o jeito de perceber o ritmo do mandarim. Vamos dar uma olhada. As características principais são bem intuitivas. Ele é leve, rápido e suave. Mas a regra de ouro, o pulo do gato, é esta aqui. O som leve não tem um tom próprio. A altura dele vai depender totalmente da sílaba que veio antes. É quase um camaleão do som, sabe? Ele se adapta ao que está ao redor. Falando assim parece meio abstrato, né? A melhor forma de entender é ouvindo e vendo como funciona na prática. Existem umas regrinhas bem claras de como a altura do tom neutro muda dependendo do tom que vem antes dele. Vamos mergulhar nisso. Olha só como ele se adapta. Depois de um primeiro tom, que é alto e retinho, como em ma, a sílaba neutra cai para uma altura média, mama. O segundo ma é mais curto e baixo. Agora olha o contraste com o 4º tom. Depois de um tom que desce, como em xie, a sílaba neutra vai lá para baixo também, xie, xie. É como se ela simplesmente escorregasse da sílaba anterior. É essa variação que cria a melodia do idioma. Entender como pronunciar é metade do caminho. A outra metade é saber onde o tom neutro costuma aparecer. E a boa notícia é que ele surge em situações bem previsíveis. Vamos explorar os 3 cenários mais comuns que qualquer pessoa vai encontrar no dia a dia. Basicamente, são esses 3 grandes grupos. Primeiro, em partículas gramaticais, aquelas palavrinhas pequenas de função. Segundo, na sílaba repetida de algumas palavras, o que é super comum em nomes de familiares. E terceiro, no final de muitas palavras compostas. Vamos ver cada um deles. Bom, esse aqui é o uso mais comum de todos. As pequenas partículas que vão no fim das frases, tipo o ma para fazer pergunta ou o ba para dar uma sugestão, são quase sempre neutras. Elas são tipo a cola gramatical da frase, então a gente fala bem rapidinho e sem dar ênfase. Também vamos encontrar o tom neutro o tempo todo em palavras duplicadas, principalmente para falar da família. Ninguém fala babá com 2 tons fortes. Soa até meio robótico. O natural é dizer babá, onde o primeiro ba tem o tom e o segundo é só um eco, bem leve e rápido. O mesmo vale para mamá, jejé e todos os outros. E por fim, muitas palavras comuns de 2 sílabas seguem essa regra. Pega pangyo, que significa amigo. A sílaba yo originalmente até tem o 3º tom, mas aqui ela perde a força e fica neutra. A mesma coisa com donsi, para coisa. É um daqueles segredinhos que deixam a fala muito mais fluida. Certo, mas alguém pode estar pensando, isso é só um detalhe técnico, não é? De jeito nenhum. Dominar o tom neutro não é só uma questão de soar bonito, é uma questão de ser entendido corretamente. A importância dele vai muito além da pronúncia. Afeta o ritmo, a fluidez e, como a gente vai ver agora, até o significado das palavras. Esse exemplo aqui é perfeito para mostrar isso. Ouve só a diferença. Ni hao ma, com uma leve neutro no final, significa como vai. Agora, Ni hao ma, com um ma forte, de primeiro tom, significa olá, mãe. É a mesma sílaba, mas a ausência ou presença de um tom muda completamente a frase. Por isso que o tom neutro não é um luxo, é uma necessidade. Ufa, foi bastante informação. Vamos recapitular rapidinho os pontos mais importantes para tudo ficar bem claro e fechar com uma dica final. Relembrando os exemplos principais, mamá, xie xie, penhou. O padrão é sempre o mesmo. A primeira sílaba carrega o tom e a segunda é como uma sombra, rápida e leve. O segredo é treinar o ouvido para pegar esse ritmo de forte e fraco e depois, claro, tentar replicar. Se desse para resumir tudo em uma única frase seria esta. O tom neutro é o que dá o swing ao mandarim.
É o que transforma uma sequência de sílabas marcadas numa fala com melodia, mais suave e natural. É o que faz a gente deixar de soar como um robô e começar a soar como uma pessoa de verdade falando. E agora fica a pergunta no ar. Com esse conhecimento, o desafio está lançado, não é mesmo? A partir de hoje, comece a prestar atenção ativamente no tom neutro, seja em músicas, filmes ou conversas. Vocês vão ver que ele está em todo lugar. E quando começarem a usar, a naturalidade da fala vai dar um salto gigantesco. Fica a dica e boa prática!